Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de uma questão muito delicada e que está se tornando mais importante a cada dia. Nós vamos falar da insegurança alimentar do brasileiro. Recente pesquisa traz os dados da situação atual e nós convidamos duas pessoas que estiveram produzindo essa pesquisa, envolvidas nela, para nos apresentar os resultados e debater um pouco o que significa tudo isso. Eu quero apresentar para vocês a Rosana Salles. A Rosana é nutricionista, é graduada em nutrição pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é doutora e pós-doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Rio de Janeiro, professora associada do Departamento de Nutrição Nutrição Social e Aplicada do Instituto de Nutrição Josué de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela foi membro do CONSEA do Rio de Janeiro, é pesquisadora da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania Alimentar e Segurança Alimentar e Nutricional, coordena o Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Segurança Alimentar e Nutricional do CNPq, é autora e coautora de diversos artigos e capítulos de livros que abarcam a temática da segurança alimentar e nutricional no país. Rosana, é um prazer, muito obrigado por estar presente aqui e participar com a gente. Quero apresentar também o Francisco Menezes, que já esteve com a gente aqui no programa. O Francisco é economista, é graduado em Economia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é pós-graduado em Desenvolvimento Agrícola pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, foi presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, integrante do Grupo de Trabalho da Agenda 2030, coordenou com o Betinho a campanha da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, foi coordenador de projetos de base, publicou um livro, Abastecimento Alimentar e Compras Governamentais, escrito em parceria com Silvio Porto e Cátia Grisa, e analista político, analista de políticas da ActionAid Brasil. Muito obrigado, Chico, também, por estar aqui com a gente. Então, com essas duas pessoas que estiveram super envolvidas na produção dessa pesquisa e na análise dela, nós vamos ter acesso a dados recém-compilados, é uma novidade, né, sobre a situação, que não é nada boa, da insegurança alimentar do brasileiro. E eu queria começar perguntando para a Rosana. Rosana, nós precisamos entender os conceitos. O que é insegurança alimentar? E ela tem graduações? Como é isso? Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Chico. Prazer estar aqui com vocês nesse debate, na verdade, bate-papo aqui no canal, primeira vez. Estou debutando aqui com vocês, então vamos ver se eu consigo ajudar e colocar ainda mais dúvidas e curiosidades para as pessoas que estiverem assistindo aqui. Então, o que acontece para a gente poder trabalhar o conceito de insegurança alimentar? Primeiro, eu parto do inverso, que é o conceito de segurança alimentar e nutricional. O que é esse conceito? Principalmente para o Brasil, que é um conceito que tem toda a referência internacional. Eu ouso a colocar só um pouco de curiosidade, porque o Francisco Menezes esteve à frente no CONSEA e participou do amplo debate com a sociedade acadêmica, com as pessoas da comunidade, organizações não governamentais, ou seja, como um todo, que construímos um conceito de segurança alimentar e nutricional bastante amplo. É um conceito que abarca várias dimensões. A dimensão nutricional, que trabalha com a discussão da adequação da saúde, o acesso à alimentação adequada e variada, respeitando cultura, diferenças regionais, sem prejuízo a qualquer outra dimensão que o indivíduo tem nessa competição que a gente tem das despesas dentro de uma família. Acontece que a insegurança alimentar é a ferramenta que nós temos exatamente para tentar dialogar com o conceito de segurança alimentar nutricional. Uma ferramenta que a gente consegue quantificar, colocar em números, né? Isso é o que eu falo, através de escalas de aferição.
nada mais são do que perguntas organizadas, para o nosso caso, a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, brilhantemente validada no país e muito consolidada no início dos anos 2003, 2004, pela equipe coordenada pela professora Ana Maria Segal Correia e outros pesquisadores do Brasil, que fizeram com que nós tivéssemos um instrumento bastante robusto. O que é esse instrumento? Um conjunto de perguntas que vão desde a preocupação que a família tem de acessar a alimentação até, de fato, ficar um dia inteiro sem comer ou fazer uma única refeição diária. Essa escala faz com que a gente tenha um gradiente desse nível de segurança ou insegurança alimentar na nossa população. Por que é um gradiente? Conforme eu vou respondendo positivamente cada pergunta, eu vou somando. E a partir desse somatório, eu classifico as famílias em 4 níveis: segurança alimentar, insegurança leve, insegurança alimentar moderada, insegurança alimentar grave. Eu não sei se cabe agora, nesse momento, já falar um pouquinho sobre eles, ou você prefere que a gente vá trabalhando o tema e depois aprofunde? O que você prefere, Silvio? Fique à vontade. Quer dizer, eu acho que a questão de entender o que é insegurança alimentar é fundamental para a gente entender depois os resultados da pesquisa, né? E você estava falando em insegurança leve, insegurança média e insegurança grave, né? Se você pudesse identificar com mais clareza o que é cada condição, né? A gente passava depois a bola para o Chico para ele apresentar um pouco os números do global. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Voltando à parte da metria, né, da psicometria da aferição da insegurança alimentar, por essas perguntas que compõem a escala brasileira de insegurança alimentar. A cada resposta positiva, então, eu vou somando um ponto, e esses pontos nós colocamos como se fosse uma régua, que eu divido em 4 partes iguais. A primeira parte é a segurança alimentar. Quando a gente tem uma família, é importante ressaltar, a escala brasileira de insegurança alimentar, ela está aferindo a insegurança alimentar dentro da família. Então, quando eu chego em contato com o respondente, com a pessoa que tem essa responsabilidade da compra e a distribuição dos alimentos para a família, e começo a fazer a pergunta, se ela responde as 3 primeiras perguntas já negativamente, a gente encerra, e para mim eu já tenho exatamente o diagnóstico da segurança alimentar. Se ela vai respondendo isso positivamente, a gente vai até o final. A pontuação, então, positiva é classificada em 3 níveis. A insegurança alimentar leve, que representa a preocupação dessas famílias no acesso, na qualidade, principalmente, desses alimentos que estão ali sendo adquiridos e distribuídos por todas as pessoas que convivem dentro dessa família, independente de ser adulto ou independente de ser um menor de 18 anos. É criança e adolescente que a gente chama. A insegurança alimentar moderada, ela já faz um recorte na redução da quantidade dos alimentos. Ou seja, eu já tenho uma estrutura familiar que, a partir do momento que tem algum prejuízo no acesso à alimentação, essa pessoa que organiza a distribuição, ela já começa a mexer um pouco na quantidade dos alimentos adquiridos. E a insegurança grave é quando, de fato, eu tenho a quantidade e a qualidade prejudicada, a tal ponto que as famílias podem, num período de 3 meses, esse é um ponto de referência que a gente sempre avalia no Brasil, para a discussão da insegurança alimentar, nos nossos domicílios, que ela pode ter passado um dia inteiro sem comer, ela ou um menor de 18 anos, ou então feito uma única refeição ao dia. O nível de insegurança alimentar grave é o que nós fazemos o diálogo com a fome. Então, esses 3 níveis ajudam para que a gente possa fazer o diálogo com um conceito ampliado de segurança alimentar nutricional. E o que tem norteado, de fato, pensar como é que a gente pode alimentar essas informações para reduzir, infelizmente, esse cenário muito ruim que está no Brasil diante da pandemia. Ótimo, obrigado. Chico, tem muitos brasileiros e brasileiras em insegurança alimentar? Como é que é o resultado dessa pesquisa? Olha, a pesquisa mostrou resultados, poderíamos dizer, que não nos surpreenderam, porque já observávamos que estávamos num caminho que poderia comprometer seriamente a segurança alimentar. Mas eu quero antes cumprimentar todas e todos que nos assistem, e cumprimentar você, Silvia, Rosana, é dizer que, na realidade, eu não participei diretamente da pesquisa, mas pude fazer um acompanhamento, eu diria assim, curioso e atento, né, sobre os resultados que vinham, e o que é importante assinalar é que, na realidade, os dados mostram que hoje nós temos uma
população predominantemente em segurança alimentar. Os dados mostraram isso. Isso foi absolutamente assustador para nós, embora estivéssemos esperando que os dados não viessem bem. E, ao mesmo tempo, o nível de insegurança alimentar grave, ele se mostrou também muito elevado. Considere que 9% dos domicílios estavam nessa condição, 19 milhões de pessoas também vivendo essa situação de insegurança alimentar grave, que é algo similar à fome. A gente pode dizer assim. É importante comparar esses dados com dados das pesquisas anteriores, que, como a Rosana falou, ela foi implantada no Brasil desde 2004. Em 2004 saíram os primeiros resultados que mostravam uma situação ainda que era bastante grave, preocupante. Os dados não eram bons em 2004. Depois nós assistimos, em 2009, que ela se realiza oficialmente de 5 em 5 anos, pesquisa realizada pelo IBGE, e que mostravam já uma melhora na situação. Chega 2013, quando ela é novamente realizada, temos uma melhora ainda mais acentuada, tanto é assim que em 2014 a ONU reconhece que o Brasil saiu do mapa da fome. E quando chega 2017 e 2018, que a pesquisa é novamente realizada, aí os dados já são novamente preocupantes, né? Já assistimos que voltamos, que retrocedemos às situações anteriores, que batia muito, Silvio, com a situação também de crescimento da extrema pobreza no Brasil e da pobreza. Isso os próprios dados do IBGE já vinham mostrando. E quando chega agora, que muito oportunamente os pesquisadores, né, dessa rede que realizou esse trabalho tão importante resolvem fazer extraordinariamente uma pesquisa, porque verificam, inclusive, que naquele momento do ano, de já praticamente um ano de pandemia, era preciso essa verificação. Aí temos, veja bem, em 2017, 2018, havíamos encontrado 10,3 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. Isso salta em 2 anos para 19 milhões de pessoas. É um crescimento de 28% ao ano, o que é absolutamente assustador, né? Basta fazer os cálculos. Se continuarmos nesse processo, nessa escala, nós vamos ter assim, uma legião de pessoas passando fome nesse país. Então, acho que a oportunidade dessa pesquisa é acender a luz de que precisa ser feito alguma coisa imediatamente, porque o país vive não só hoje uma epidemia do vírus, mas começa a viver uma epidemia de fome também, igualmente. Muito bom. Rosana, eu entendi que o Chico falou que a maioria dos brasileiros tem insegurança alimentar. Nós temos uns números sobre isso? Sim, temos sim, Silvio. Eu estou fazendo a cola aqui do relatório. O que acontece? Exatamente como o Francisco falou, né? A gente imaginava que a insegurança alimentar seria maior, mas confesso que quando a gente olhou o grau de segurança alimentar muito baixo, abaixo da metade da população, isso foi um alerta extremamente preocupante para o grupo de pesquisadores envolvidos na rede, porque eu estou aqui representando um grande grupo, né, parceiros realmente incríveis, que fizeram um trabalho brilhantemente com a coleta de dados do Vox Populi, também com uma participação dos entrevistadores que foram para campo de uma forma muito boa, muito legal. Eu acho que isso é importante valorizar, esse trabalho todo da equipe envolvida na coleta de dados. Então, o que acontece? A população, em termos de números, com segurança alimentar adicional, foi de 44,8%, ou seja, menos da metade da população
avaliada nessa pesquisa e representando exatamente como foi uma amostra representativa, seguindo todo o padrão em termos de qualidade e estimativa populacional que o IBGE adota, nós podemos falar isso em termos populacionais, ou seja, menos da metade das pessoas avaliadas entre setembro e dezembro do ano passado, foi até 24 de dezembro a coleta de dados, conseguiam atingir uma alimentação em quantidade e qualidade adequada para toda a população. Isso é uma coisa muito preocupante, porque nós estamos numa crise sanitária que, infelizmente, ela só piora. Né? O acesso à alimentação adequada é um reflexo da preocupação que essas famílias têm de conseguir garantir o alimento a cada mês que está passando para a gente da pandemia. Né? Se a gente olha que a cada dia a gente tem um número maior de mortes e toda uma discussão econômica por trás e auxílio emergencial, ou seja, é um pacote completo para colocar uma gravidade de fato nesse cenário. E bastante preocupante, porque nós já víamos, foi como o Chico falou, até 2013, a gente vinha numa ascensão, era uma coisa muito interessante, porque não era uma ascensão à toa, foi toda uma evolução de escolhas políticas, de políticas sociais, olhando exatamente esse segmento mais vulnerável para a insegurança alimentar, valorização do salário mínimo, foi todo um pacote de medidas econômicas que fizeram essa curva subir no que diz respeito ao aumento à alimentação, o acesso à alimentação adequada, ou seja, na segurança alimentar. Quando a gente começa a observar essa redução, em 2018, os dados foram divulgados no ano passado, eu tive a possibilidade de colaborar na análise de dados, na organização junto com o IBGE, dessa publicação, o alerta já estava ali colocado, a gente também já imaginava o cenário de redução da segurança alimentar. Agora, o que se coloca em xeque é o que vai ser feito com essa proporção muito baixa de famílias que conseguem atingir a alimentação adequada. A gente, depois do seminário de ontem, começou a pensar que cada mês que for pensar em refazer essa pesquisa, a gente já está se organizando para uma nova avaliação. Esse cenário, se nada for feito, vai, consequentemente, estar reduzindo o acesso à alimentação adequada da população e reforçando as desigualdades. Eu acho isso um ponto importante também de estar colocando. Se eu entendi bem, então nós estamos com mais de 110 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, não é isso? Exatamente, exatamente. Mas o auxílio emergência dos R$600 não ajudou a enfrentar essa situação de insegurança? Vocês perceberam alguma mudança do ano passado em relação a essa pesquisa ou não? Eu gostaria de falar sobre isso, que eu acho que é um ponto muito importante. O auxílio, quando de R$600 e R$1.200 para mães que eram chefes de família, ele efetivamente ajudou. Não foi feito naquele momento, porque esses valores demoraram até agosto, mas não foi feito naquele momento uma pesquisa como essa, mas algumas verificações mostravam que, inclusive, estava positivamente melhorando a situação alimentar dessa população contemplada pelo auxílio. Em setembro, a partir de setembro e até dezembro, nós tivemos a redução do auxílio à metade. Isso. E aí, diversas organizações que, inclusive, trabalham com a distribuição de alimentos, com cestas básicas, organizações da sociedade, começaram a registrar que já havia um aumento do número de procura em termos dessa assistência bastante acentuado. O que acho importante dizer é que a pesquisa foi feita em dezembro, se reportando aos 3 meses anteriores, né? E, portanto, ela pegou esse momento já de redução do auxílio, à sua metade, né? E que já mostrava, né, que nós tínhamos um quadro assim de agravamento, novamente, da situação. Eu considero, Silvio, não tenho outra palavra para classificar, uma total irresponsabilidade o que aconteceu depois. Quando se coloca que, com o fim do estado de calamidade, o auxílio emergencial também acaba, né? Espera-se que os poderes públicos tenham um mínimo de conhecimento sobre o que passa a sua população, não é? Não ficar atento
a dar um prosseguimento, inclusive corrigir aquele valor que mostrava-se insuficiente, significou mais um negacionismo que estamos vivendo, como tantos que acontecem hoje no Brasil. Nós tivemos 3 meses, janeiro, fevereiro e março, estou falando deles, terríveis nesse sentido. Foi. Se a pesquisa fosse feita em março, os números já seriam muito piores, eu não tenho receio de afirmar sobre isso. E agora, com esse novo auxílio que começa a se pagar, que eu considero absolutamente insuficiente, né? É preciso lembrar, isso a pesquisa já captou, que nós tivemos uma inflação de alimentos, sobretudo a partir do segundo semestre, né? Vejam bem, a inflação de alimentos em 2020, foi de 15%, enquanto que a inflação, o índice de inflação comum, foi de 5%, portanto, 3 vezes o índice de inflação. E a gente sabe bem o quanto que pesa os alimentos no orçamento das famílias de baixa renda. Então, nesse sentido, oferecer hoje algo como R$150 para quem vive sozinho, R$250 para uma família e R$350 para mãe solo, né, é absolutamente insuficiente, ou quase como que um insulto para essas pessoas, no sentido de que isso não vai resolver o problema, pelo contrário, a gente vai ver agravamento. Se me permitem só acrescentar um ponto. A pesquisa também detectou que, em caso de famílias ou domicílios que tinham endividamento, os índices de insegurança alimentar, inclusive insegurança alimentar grave, já estavam significativamente mais elevados. A gente acredita que quem, entre janeiro e março, ainda conseguiu fazer algum endividamento, se endividou para sobreviver, e vamos ver as consequências disso daqui para frente. Né? Quer dizer, aí entra a discussão do que é o papel do Estado, né? E para que ele serve. Né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, agora, o Joe Biden, o presidente, ele liberou um auxílio para todas as famílias com menos de $75 mil de renda anual, uma coisa assim, né? De 7 mil e tantos reais. E nós estamos dando R$150, né? Nós, esse governo perverso, né? Mas aí eu acho que vale a pena pensar o seguinte, uma pergunta, né? Quer dizer, quais são as políticas que podem mexer com a questão da insegurança alimentar, né? Quer dizer, se nós estávamos num crescendo de melhoria dessa condição, que tinha mais gente em insegurança alimentar, né? O que foi feito para que isso acontecesse? E agora, o que está sendo feito nessa situação em que a gente vê recrudescer a insegurança alimentar, né? Eu deixo aberto para quem quiser começar a responder isso aí. Olha, isso é uma tese, né, Chico? Infelizmente. Quando nós vimos o resultado, Silvia, da pesquisa de orçamento familiar, em setembro do ano passado, a gente já colocou o alerta, né, o que estava acontecendo, o porquê da queda, e que só ressaltou agora. O que acontece? Vamos olhar o período da melhoria, né, até 2013. Nós tivemos uma série de políticas que reforçaram, por exemplo, a valorização do salário mínimo, a valorização, a redução do emprego, a taxa de desemprego, de fato, ela estava bem menor, e o Brasil ele começa a sofrer esse impacto a partir de 2014, 2015, se eu não me engano, depois o Francisco pode me corrigir, mas é um pouco do que a gente estava olhando nos dados. As políticas de segurança alimentar adicional, o orçamento destinado para essas políticas de segurança alimentar adicional, o valor era muito maior e ele era gasto exatamente em condições emergenciais como essa. Se o nosso Conselho Nacional de Segurança Alimentar tivesse permanecido, ele foi extinto logo no primeiro dia, na posse do atual governo, né, do atual presidente. Isso é um problema sério, mas enfim. O que acontece? Toda essa melhoria que nós tivemos agora foi o contrário. E não vem de agora só reforça, né? Na verdade, esse pacotinho econômico, essa opção de economia do Brasil, de não olhar o segmento de fato que é mais vulnerável a essa questão, não só da insegurança alimentar, mas a questão vulnerável da pobreza. Vamos olhar um pouco.
O que é essa vulnerabilidade? A chefia feminina, o Francisco colocou exatamente o valor do auxílio emergencial quando você tinha uma mulher como responsável da família era de R$ 1.200 no início da pandemia, ficou apenas 3 meses, se eu não me engano. Por quê? A chefia feminina, ela é a mais vulnerável, então você tem com ela o quê? Políticas de gênero que foram completamente esquecidas e colocadas de lado ou debaixo de um tapete e sequer existem. Outra questão que é a vulnerabilidade da população, o recorte racial. O inquérito, ele reforça isso, quando você tem uma pessoa que é responsável pela família da cor preta e parda no Brasil, também a insegurança alimentar grave é muito maior. Idem para a questão da baixa escolaridade. Nessa pesquisa a gente analisou junto a pessoa que não tinha escolaridade com ensino fundamental incompleto. Então, quando a gente olha esses segmentos, são políticas que não estão sendo mais visitadas no nosso país. Alio também a esse fator, a merenda escolar também era uma coisa bastante importante, que fazia diferença na população que está exposta à fome. Porque o que acontece? Os jovens na escola, eles fazem pelo menos 2 refeições, e 2 refeições de qualidade. E a outra ponta, não só no acesso a alimentos de qualidade, porque a escola, ela tem, pela Política Nacional da Alimentação Escolar, o PNAE, faz exatamente a contraposição de você comprar o alimento do pequeno produtor, vendendo o alimento de qualidade para a escola. Então, você está trabalhando 2 pontas, você está trabalhando uma alimentação de qualidade, sem custo para a criança que está na escola, e está também conseguindo escoar a produção alimentar do pequeno produtor ali do entorno. Então, você tem uma série de questões que fazem com que a gente, de fato, conseguisse reduzir. Eu lembro, na pesquisa que, foi quando eu conheci o Chico, do pesquisa do Bolsa Família, 2006, 2008, né, Chico? O peso que tinha, né, já vai tempo isso, né? E o peso que tinha a alimentação escolar para essas crianças que eram, naquela época, né, de famílias que recebiam a transferência de renda, que eram do programa Bolsa Família, logo no início do Bolsa Família. Porque, de fato, isso a gente já colocava, já sabia, mas colocava o peso disso no orçamento familiar. Então, você coloca o aumento dos alimentos, você coloca todo um descontrole do salário mínimo, associo também a questão da saúde, que gera uma insegurança dessas famílias. O Sistema Único de Saúde é uma referência internacional que a gente sabe, o Brasil é uma referência para isso. A partir do momento que você tem um corte da saúde, as famílias vão procurar saúde aonde? Então, veja que essa repercussão da alimentação, que quando a gente coloca exatamente essa expressão da insegurança, é uma insegurança que está mapeada em várias dimensões. Então, isso, na minha leitura, seria uma forma de você parar, olhar, é claro, não sei o que esperar desse governo, porque é um negócio, não existe fome. Infelizmente, a realidade, ao invés de ele colocar o problema, ele coloca que a população do Brasil é obesa, mas enfim, é necessário você olhar esse pacote de políticas, que indubitavelmente foi um sucesso para a gente conseguir reverter. Não acabou, sem dúvida alguma, ainda tínhamos uma parcela ainda a continuar, mas ajudou nessa redução da insegurança alimentar no país. Então, Chico, se a gente fosse encarar, vamos dizer assim, essa situação de uma maneira a criar uma estratégia para enfrentar a insegurança alimentar, o que a gente tinha que fazer? Acho muito importante essa questão, você levanta, Silvio, embora não seja de fácil resposta, mas eu diria que estamos de novo naquela situação em que, de um lado, nós precisamos pensar em medidas urgentes, emergenciais, que deem resultados imediatos. E, por outro lado, essa tarefa de reconstrução inclusive em novas bases, né? Porque as políticas vinham sendo construídas dentro de uma determinada situação político-econômica que não é a mesma de hoje. Assim, de imediato, eu penso que devemos insistir na questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial teve muitos problemas, sobretudo na sua forma de implantação. Eu diria que essa utilização de um aplicativo foi mais um desrespeito com as pessoas mais pobres, né? Porque eu, há pouco tempo, tive uma conversa com pessoas que estão na área dos cerrados e elas diziam, olha, existem áreas paupérrimas aqui e mal sabem o que é internet, entende? Falar de aplicativo
para eles. E o governo deixou de utilizar toda uma estrutura que era, bem verdade, estava já precarizada com os cortes orçamentários, mas, por exemplo, dos centros de referência de assistência social, que sabem aonde os mais pobres estão. Então, desprezou isso nessa obsessão de liquidar com o que não foi feito por ele, não é? E, em termos de aplicação, foi muito ruim, mas, de qualquer modo, chegou, afinal, a 68 milhões de pessoas, vamos dizer que abarcou parte dessas pessoas, e hoje o que a gente sustenta é que, primeiro, tem que corrigir esse valor. Esse valor não dá para ser levado a sério. Em segundo lugar, tem que pensar nessas formas de chegar aos mais pobres. O TCU identificou um percentual elevado de pessoas que receberam um auxílio emergencial que não precisavam estar. Ao lado disso, tantos outros ficaram de fora. E a responsabilidade foi a forma como se aplicou essa proposta, que, aliás, é sempre bom dizer, não é uma proposta do governo, como muitas vezes ele apresenta, mas foi uma proposta que foi trazida por organizações da sociedade civil para o Congresso Nacional e lá impulsionada, proposta do auxílio. Agora, ao lado do auxílio, tem medidas que precisam ser tomadas com muita atenção, como eu dizia, de reconstrução ou de retomada de programas. Veja bem, por exemplo, o programa da alimentação escolar, que a Rosana falava, no isolamento e com as escolas suspensas, muitas famílias deixaram de receber uma alimentação que é absolutamente essencial. Às vezes, adultos deixam de se alimentar quando a criança não conta com essa alimentação escolar. Por outro lado, programas que se mostraram tão efetivos, eu cito aqui, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que não só gera renda para esse segmento, como também propicia, de um lado, o abastecimento para organizações que trabalham com populações mais vulneráveis, como também, inclusive, a importante questão de formação de estoques, ou um programa de cisternas, né, que a gente já tem falado bem, né, e o que significou para o semiárido, esses programas tiveram seus orçamentos praticamente zerados. Esse ano que passou, 2020, aí houve um aporte de emergência para o programa de aquisição de alimentos, mas não pode ser assim. Tem que ter uma perspectiva de usar aquilo que melhor se criou em termos de programas de segurança alimentar para potenciar essas capacidades e tantos outros, não é? Então, temos, portanto, no meu ponto de vista, uma questão urgente a resolver e, ao lado disso, uma reconstrução. Muito bom. Mas você sabe que eu fiquei surpreso também quando eu tomei conhecimento de que o Brasil não produz alimentos suficientes para todos os brasileiros. Não é só uma questão assim de renda, é de disponibilidade. Nós estamos importando comida? É isso, Rosana? Essas são as escolhas que o Brasil tem. O Chico consegue falar muito melhor disso do que eu, porque a produção brasileira ela é muito baseada no agronegócio. Então, o que seria a produção interna? Nós teríamos condições, sim, de ter uma produção e o abastecimento interno da nossa população baseado na dieta do brasileiro. Eu estava pegando uma cola aqui, enquanto o Chico estava falando, que nós fizemos um cálculo, por exemplo, logo quando saiu a pesquisa de orçamentos familiares no ano passado, como professora, a gente aproveita os alunos que estão na formação e problematizamos esses dados. Fizemos um cálculo, para você ter uma ideia, do que seria uma alimentação adequada para uma pessoa, né, uma família só com uma mulher, um casal e uma família com filhos. Uma família, se fosse só a mulher, isso foi calculado em novembro do ano passado. Tá? Seria uma despesa média de R$430. O que é essa alimentação? Arroz, nada caro. Nós fizemos exatamente essa diferença, inclusive regional. É para uma família ou para uma pessoa? Uma pessoa. Quando a gente montou uma família, tá, que seria um casal,
um adolescente e 2 crianças, esse valor ficava em torno de R$ 2.000. E veja que isso para um mês inteiro, o custo diário era em torno de R$ 68. Nesse cardápio que a gente montou, não era nada de extraordinário, era o arroz, o feijão, a variedade de frutas e vegetais, salada, carnes com valores realmente mais baixos, e isso regionalmente, a gente fez uma média do que seria todo o Brasil. Essa produção, né, o que a gente tem, isso eu prefiro até que o Francisco fale, porque isso ele tem um domínio melhor do que eu, mas o que nós olhamos? Quando você olha esse valor, antes mesmo daquele valor absurdo do arroz, o valor absurdo do feijão, o óleo agora, e também chama a atenção a questão do gás, que está num valor absurdo. Né? Como é que uma família, mesmo que ela tenha acesso à alimentação, ela tem que escolher, ela vai pagar o gás no mês e não consegue pagar? Então veja que o Brasil teria condição, de fato, de ter uma produção de alimentos voltada para a população brasileira. Não tem muita dificuldade em termos dos nossos gêneros alimentícios, mas são as escolhas, né, Chico? Eu acho que isso é um perfil da economia, infelizmente, do que a gente tem no momento. Mas certamente, a Rosana colocou bem, a escolha prioritária em relação ao agronegócio, que tem como destino da sua produção a exportação de alimentos, né, tem significado a entrada em área de produção de alimentos, de plantio de soja ou para pasto, esse tipo de coisa. Nós sabemos bem as consequências disso, porque há uma concepção, sobretudo, que o mercado é que deve ser o definidor, né, das políticas. Vejam bem, eu tinha falado do aumento dos preços dos alimentos, né? O arroz, o feijão, são bons exemplos aí, e os estoques de arroz e feijão, em março do ano passado, já estavam praticamente zerados. Quando interrogada sobre isso, a ministra da Agricultura disse que formar estoques era algo ultrapassado, que não se colocava mais, que o mercado sinalizaria as direções que deveriam ser tomadas. E foi assim, né? O arroz desapareceu, né? Ela acabou definindo a importação de arroz, que chegou aqui no Brasil ainda a custos maiores, né? E essa é a política que se dirige atualmente, essa apologia do mercado, que o mercado tudo resolve, está completamente divorciado de uma perspectiva de soberania e segurança alimentar. Eu tenho observado que em alguns lugares, né, alguns estados, alguns municípios, né, o governador, o prefeito, está fazendo um aporte de um auxílio emergencial também, entendendo da importância fundamental de poder oferecer, né, essa melhor condição para superar a insegurança alimentar. Mas tem toda uma discussão que, olha, é que se passar o valor para as famílias, para as pessoas, eles não vão trabalhar, eles são vagabundos, eles vão se encostar, e, portanto, cada um tem que se virar e ser empreendedor e ter sucesso e superar a sua pobreza, né? Que é uma negação, inclusive, do papel do Estado, né? Do ponto de vista de que essas situações não são individuais, elas são coletivas, né? Então, eu queria entender, vamos dizer, o conjunto da obra, né? É evidente que nós estamos tendo escolhas que favorecem o agronegócio, né? E que a agricultura familiar se reduziu, né? Mas também tem uma entrada de ultraprocessados, de laticínios, de coisas assim, né? Que a população começa a precisar consumir, porque não tem outra opção, né? Isso também envolve a questão da insegurança alimentar? Como é que vocês veem isso? Então, Silvio, isso é uma questão que, de fato, o grupo que eu coordeno, junto com outros pesquisadores, a gente tem se debruçado já tem uns 3, 4 anos, para tentar entender essas escolhas alimentares diante da pobreza extrema, olhando exatamente o segmento da insegurança alimentar grave. Então, vamos começar primeiro a desmistificar. Você adotar a transferência de renda para famílias de baixa renda, isso é uma coisa que é o direito humano. Você está trabalhando com o direito humano à alimentação adequada e você está dando o direito exatamente dessas famílias escolherem o que elas vão consumir
com esse dinheiro. E, de fato, diante da pobreza extrema, você recebe o dinheiro. Por exemplo, eu vou tomar como referência os programas, as pesquisas que a gente tem sobre o grupo da população do Bolsa Família, né, do programa Bolsa Família. Tanto pesquisas em números, quantitativa que a gente chama, como também pesquisas com entrevistas direcionadas, que são as pesquisas qualitativas, os dois segmentos mostram a mesma coisa. A prioridade é a aquisição de alimentos. Essas famílias têm como prioridade a aquisição de alimentos, comprando normalmente a base da alimentação, ou seja, o arroz, o feijão, a farinha. Quando entra o alimento, a gente sabe que esse é um padrão, quando entra, perdão, o dinheiro, vai comprar a verdura, o legume, a fruta naquela semana que entra o dinheiro. O problema é que o dinheiro é muito pouco, então naquela semana, no máximo 2 semanas, ela vai comprar. Depois ela acaba comprando o quê? Os alimentos que são estocáveis, que são os enlatados, são os ultraprocessados, mas a família tem essa gerência exatamente da prioridade. Quando nós temos uma criança ou adolescente, essa prioridade com a alimentação é ainda maior. A grande diferença que a gente vê é que, por exemplo, quando eu tenho um programa estável, como a gente viu com o programa Bolsa Família, a partir do momento que você tem essa estabilidade, que a família vai ganhar o dinheiro todo mês, regular, direitinho, ela aproveita e começa a comprar outras questões que também são de direito dela. Comprar uma roupa de uma criança, comprar um material escolar, comprar uma máquina de lavar, isso já apareceu muito na imprensa, sim, porque essa mulher, ela vai poder lavar a roupa para fora, ela também vai ter a liberação do tempo dela para também ter o seu direito, é o que a gente chama nas discussões de políticas de gênero. Então, isso é uma questão. Entrou o dinheiro, as escolhas prioritárias são da alimentação, indubitável. Uma outra questão que se coloca e que tem sido debatido nos primeiros estudos sobre o resultado da mudança do padrão da alimentação diante da pandemia é porque você acaba comprando um produto, uma quantidade de produto ultraprocessado muito maior. São produtos mais estocáveis e que no Brasil, eu até coloco que o preço não é tão mais baixo quando você compara nos Estados Unidos. Eu já tive a possibilidade de trabalhar no programa nos Estados Unidos, que é o Food Stamps, ou seja, ele coloca uma política americana que coloca exatamente o dinheiro só para compra de alimentos, e lá a gente observa que, de fato, esse produto ultraprocessado tem um preço muito mais baixo. Porém, o Brasil já está começando a se equiparar e baixar o preço, quer dizer, quando a gente fala baixar o preço, não é baixar o preço, baixar os impostos que influenciam nas escolhas, nesses preços, dos alimentos ultraprocessados. Só que, quando a gente olha no dado da pesquisa de orçamento familiar, que saiu em setembro, outubro, dentro das famílias com insegurança alimentar moderada e grave, parece que essas escolhas não estão ainda no país sendo guiadas tanto pelos produtos ultraprocessados, o que pode ser um bom sinal. Eu coloco parece porque a gente está nesse caminho de análise. A população garante o arroz, o feijão, uma outra série de produtos. Vai reduzir a carne, vai reduzir um alimento muito caro. Fruta e vegetal é um alimento caro. O leite, quando eu tenho a criança, ela dá prioridade para comprar o leite da criança ou um derivado tipo iogurte. Então, aí a gente começa a olhar que para a população brasileira em pobreza extrema, o que vai entrar são algumas coisas características, tipo macarrão instantâneo, isso de fato acontece, alguns enlatados, alguns biscoitos e refrigerantes, mas veja, não que ela não possa comprar, ela pode comprar. A grande questão é esse equilíbrio na alimentação. O que a gente quer é que ela consuma mais fruta, vegetal, o equilíbrio do arroz e feijão, algum tipo de carne, e cada vez menos ultraprocessado. Então, essas escolhas, elas são de fato um problema quando eu não tenho opção. Quando eu não tenho opção, por exemplo, para estocar. Então, de fato, ela vai comprar o produto ultraprocessado. E aí eu coloco, são esses preços dos ultraprocessados que tem a ver com a discussão dos impostos, que o Brasil está bastante complicado. A gente está caminhando com um cenário muito ruim nesse sentido. Eu fico pensando assim, quer dizer, tinha uma articulação entre todo o cinturão hortifruti granjeiro das cidades e o consumo da merenda escolar, que na verdade não era uma merenda, é uma refeição mesmo, né? Quer dizer, quando para esse fluxo, primeiro perguntar, parou, né? E segundo, o que acontece com essa agricultura familiar no cinturão hortifruti granjeiro? Ela desmonta também? Os prejuízos foram muito grandes para a agricultura familiar, não só a que estava no cinturão das grandes cidades, mas de uma maneira geral. Vocês imaginem que a alimentação escolar ela oferece um mercado diário
de 42 milhões de alunos, e esse fornecimento tinha garantido um mínimo de 30% por parte da agricultura familiar. Então, repentinamente, ver esse escoamento que se tinha, né, essas vendas para a alimentação escolar, tiveram um enorme impacto sobre esses agricultores familiares, assim como teve um impacto grande para os alunos, que deixaram de receber a merenda ou que, inclusive, receberam uma merenda de pior qualidade, com menos valor nutricional, ou ainda uma opção que foi tomada de fornecimento de vouchers para algumas famílias para adquirirem no mercadinho, no supermercado, onde os preços eram muito superiores e que certamente se alimentaram muito menos devido a isso. Nós temos, portanto, uma situação que esse é um dos pontos, reportando para a questão anterior que você tinha perguntado, que precisamos também ver imediatamente. Alguns municípios tomaram medidas assim muito acertadas no sentido de garantir que as cozinhas das escolas continuassem a funcionar e fornecessem de uma forma organizada, sem colocar riscos sanitários para isso, para as famílias, uma cesta correspondente à merenda escolar, mas isso não foi tão frequente, né? Tivemos batalhas judiciais no sentido de tentar garantir esse tipo de fornecimento, mas isso não está resolvido. Portanto, é uma outra medida que precisa, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, ninguém pode assegurar que as escolas se manterão abertas, aquelas que já foram abertas, né? Como é que se resolve isso? Esse é um ponto muito crucial também. E é interessante porque, como as escolas já têm os equipamentos da cozinha, já têm as suas merendeiras, né? Eu escrevi há pouco, por exemplo, que poderiam ser transformadas provisoriamente em restaurantes populares, né? Para poder oferecer. Algumas cidades brasileiras já têm isso, na América Latina é muito comum, aquele restaurante por R$1, você come e fica, né? Quer dizer, que seriam políticas emergenciais. Vocês, Rosana, tem mais alternativas de políticas emergenciais que a gente possa pensar como a forma de enfrentar momentaneamente essa crise? Você está sem som. Pronto, agora eu estou falando, é porque eu fechei aqui, é que filhas passaram. A movimentação da sociedade civil em relação a esse momento emergencial da fome, ela está sendo feita, sem dúvida alguma. A gente vê o aumento do grupo de pessoas envolvidas em doações de alimentos e arrecadação da doação de alimentos, chama atenção no Rio a CUFA, a Central Única de Favelas, a Ação da Cidadania, vários grupos familiares, independente de qualquer tipo de religião, estão produzindo quentinhas e distribuindo em função do aumento de pessoas na rua, famílias inteiras, cada vez mais a gente vê. A gente já estava vendo, infelizmente, isso antes da pandemia, agora só agravou. E você vê a diferença desse perfil de famílias, né, famílias inteiras agora, nessa ajuda emergencial imediata. Eu não coloco emergencial, mas imediata. Tá? Nesse preparo, nessa distribuição de alimentos. Só que isso é uma coisa muito pontual. Eu concordo com essa estratégia de preparo das refeições nas escolas, com todo o controle sanitário. É possível fazer isso, a gente sabe que isso acontece e dá certo, mas a gente tem que ter uma ação de governo. As prefeituras menores conseguem organizar, mas eu friso muito isso, a gente tinha que ter um governo focado, um governo incentivando esse tipo de ação e um governo ajudando esse tipo de ação. A distribuição de cestas básicas é uma coisa complicada quando você escolhe os alimentos, então seria uma forma de você trabalhar em parceria. Daí, o grande peso do Conselho não está entre nós
porque diante por exemplo, dos dados do inquérito, isso é um prato cheio para as pessoas que estavam no Conselho a olharem, quer dizer, continuam, né, Chico, não saíram, só o Conselho que não continua mais vigente, de olhar isso e pensar numa estratégia de uma grande força-tarefa de você conseguir reverter esse quadro da insegurança grave, ou seja, da fome aí iminente, porque você trabalha com sociedade civil, você trabalha com academia, você trabalha com o governo municipal, estadual, você tinha exatamente um canal direto com a presidência, ou seja, ali tinha uma estrutura muito viável para essa discussão. Olha, gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa, o papo vai rápido, né? Tá bom, né? Temos mais 2 minutos, vamos dizer assim, para a conclusão, né? E eu queria colocar para vocês o seguinte, uma pergunta: o que nós, como cidadãos, hoje temos como possibilidade para nos engajar na luta contra a insegurança alimentar, né? Quer dizer, você que está nos assistindo, as pessoas comuns, o que nós podemos fazer? Chico, você quer começar? É 1 minuto para cada um. 1 minuto. Então, eu acho, antes de tudo, nós precisamos cobrar a presença do Estado. Esse desastre todo que estamos vivendo, ele se traduz, antes de tudo, numa situação de renúncia do Estado a exercer a sua função, a sua coordenação. Ao contrário, sabemos que, de parte do governo federal, joga contra, não é? Esse é um lado. É claro que a sociedade vai se mobilizar. Ela vai se mobilizar e é preciso que se mobilize, isso é muito meritório, mas sabemos que não será suficiente. Eu acho que também precisamos, não é exatamente judicializar a alimentação, mas precisamos recorrer às esferas judiciais para garantia desse mínimo, que é garantir a vida. Sim, em linhas muito gerais, eu acho que tem que ir nesse caminho. Obrigado. Rosana. Bom, eu complemento o que o Chico está falando, no sentido da sociedade definitivamente acordar para o cenário que a gente está vivendo, porque nós temos a ferramenta na mão de modificar esse quadro, retomar a discussão, qual é o nosso direito? O direito humano à alimentação adequada é um direito. Isso tem relação com a democracia, fazer o papel enquanto cidadão, participando de doações, de campanhas, isso é importante. Agora, esse movimento tem que começar desde cedo, alertando as nossas crianças, alertando as pessoas que estão na nossa volta, para que a gente possa efetivamente cobrar e voltar a exercer o nosso direito em relação à alimentação adequada. Isso não é um favor da sociedade, é um direito adquirido e que nós temos que retomar de qualquer forma, porque para nós pesquisadores, Silvia, eu coloco que é muito duro, a gente vai gerando números que a população está piorando, a fome está aumentando, mas esse movimento de gerar números é para acordar um pouco e fazer de fato alguma coisa diferente para modificar nesse governo atual. Eu quero agradecer muito a Rosana Salles, ao Francisco Menezes, a contribuição que deram para esse debate, eu acho que foi muito boa a discussão. Quero agradecer também a você que nos assiste, ter acompanhado esse papo, e dizer que semana que vem tem mais. Obrigado.